Quer aprender a desenhar braços másculos, grandes, fortes e musculosos? Então esse vídeo aqui é pra você. Oi, eu sou o Cão e além de desenhar, eu sou um perito desenhando braços fortes, grandes e musculosos. É sério, eu sou formado nisso. Eu me formei em 1998 na academia de Ramon Dino C. Bumpsters. E antes do vídeo começar, eu só quero agradecer pelo apoio que vocês me deram no último vídeo e por todos os comentários que vocês deixam em todos os vídeos. É sério, isso me motiva muito a continuar e me ajuda muito também. Muito obrigado de coração. E caso você tenha gostado do conteúdo, caso você goste dos meus vídeos e caso esse vídeo aqui te ajude de alguma forma, considere se inscrever e ver os outros vídeos aqui do canal. Eu tenho certeza que se você gostou desse, você vai gostar dos outros que eu tenho por aqui. Eu sempre tô trazendo tutoriais de desenhos, dicas sobre como desenhar melhor, coisas que você pode e não pode fazer durante o desenho. Enfim, tem muito conteúdo aqui no canal, então dá uma olhada se você gosta de desenho e se você quer melhorar nos seus desenhos. E agora sim, bora pro vídeo. E pra começar, eu quero citar aqui alguns dos músculos dos quais eu mais vou falar durante esse vídeo inteiro, que são o deltoide, ou seja, os ombros, o bíceps, o tríceps e o braquial. Na verdade, além do braquial, a gente tem o braquiorradial, que é um músculo que vai do braço até o antebraço, e é esse aqui. Eu sei que isso aqui pode não estar parecendo fazer muito sentido agora, mas eu vou começar pelos deltoides, ou pelos ombros. No desenho, é legal a gente separar em três partes, em três divisões. Na verdade, o ombro é separado em três divisões. É a cabeça anterior, a média e a posterior. A anterior é aquela que fica conectada ao peitoral, é a primeira cabeça do ombro. Então aqui, se a gente quiser, a gente pode puxar um peitoral aqui para esse cabo. Pel. Ei, pronto, beleza, puxamos um peitoral. E essa é a cabeça anterior, é a cabeça da frente do ombro, sabe? Quando você tá virado de frente, a primeira parte, a primeira divisão do ombro é a cabeça anterior. A cabeça média é a do meio, é a que aparece também do lado da cabeça anterior. Essa é a cabeça média. Quando a gente tá virado de lado, ela é a do meio. Na verdade, ela é sempre do meio, né? Mas quando a gente tá virado de lado, ela aparece no meio. E a posterior é a da costa. Então, quando a gente tá de costas, eu vou desenhar aqui um personagem de costas, rapidão, só pra gente... Aqui, ó. Acho que isso aqui pode funcionar. Isso aqui vai funcionar. Então, quando a gente tá de costas, a gente tem a mesma situação que aqui na frente. A gente tem a cabeça posterior e a do meio aparecendo. Essa aqui, das costas, é a posterior. Beleza? Então, aqui você já aprendeu a como desenhar ombros. Então, você tem o seu personagem. Eu vou desenhar um personagem aqui de frente rapidão. E pros ombros, você puxa aqui do peitoral um formato que ele é como se fosse uma casinha, sabe? Aquelas casinhas que a gente desenhava. É mais ou menos isso aqui, só que conectada ao peitoral. Claro, não exatamente tão redonda. É mais um círculo mesmo. Então a gente tem a cabeça anterior e a cabeça média. E por que é tão importante ressaltar isso? Porque quando a gente faz um personagem forte, a gente ter essa divisão entre a cabeça anterior e a cabeça média deixa o personagem, deixa os músculos do personagem muito mais definido. É um detalhe que a gente adiciona em personagens mais másculos, mais fortes, maiores, né? Ou personagens mais grandes, na verdade. Não necessariamente está atrelado à masculinidade ou coisas do tipo, mas em personagens mais grandes e que a gente quer que ele aparente ser maior, sabe? Mais musculoso mesmo. Então, você adicionar esse detalhe das cabeças dos ombros, ele muda tudo. Fora que ajuda a gente a definir o braço. Porque logo em seguida, a gente vai pro bíceps. O bíceps é muito interessante. Deixa eu mover isso aqui um pouquinho pra cá. Porque aí a gente... Eita. Porque aí a gente vai ter mais espaço pra trabalhar aqui. Ok. Eu vou selecionar isso e vou diminuir. Perfeito. O bíceps, ele também é muito interessante. Porque ele vem aqui, ó, embaixo do deltoide, ele vem embaixo do ombro. Então, aqui quando a gente tem o deltoide, logo abaixo a gente tem o nosso bíceps. E ele vem conectado debaixo do bíceps. Na verdade, ele tá ligado ao osso, mas a gente vai ver isso mais pra frente. Eu só quero citar os músculos. Ele vem conectado aqui debaixo do deltoide e é um dos maiores músculos do braço. Se eu não me engano, é o maior, né, tá? Eu não sou o mestre em anatomia, em nome dos ossos. Então, tudo que eu sei é com relação ao desenho, mesmo a área de desenho. Mas se eu não me engano, o bíceps é o maior músculo do braço. Não tô enganado. Eu provavelmente não estou, porque eu nunca erro. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Eu sou melhor. Brincadeiras à parte, logo abaixo do ombro nós temos o bíceps. Do lado do bíceps nós temos o braquial. O braquial, ele é um músculo que muita gente esquece dele, porque ele fica entre o tríceps e o bíceps. Ele é muito interessante, porque para você que já praticou a academia, para você que já frequentou a academia, perdão, você sabe que no treino de braços, você fazer exercícios que envolvem o braquial, envolvem o tríceps, é o que realmente deixa o seu braço maior, é o que deixa você com um aspecto de ser realmente forte na parte do braço. Porque quando o braquial é grande,
ele expande, ele afasta o tríceps do bíceps e os músculos parecem maiores. Não tô dizendo que você deve exagerar nesse músculo, que você deve fazer ele maior. Só tô citando a importância dele tanto para os treinos físicos quanto para o desenho, porque no desenho é muito importante que você não esqueça da existência desse pequeno músculo que é só uma tirinha entre o bíceps e o tríceps. E falando do tríceps, logo atrás do bíceps nós temos o dito cujo. O tríceps ele é um músculo muito interessante, eu vou falar dele mais pra frente, mas ele também se aplica a Among Us, sabe? Você também consegue simplificá-lo como Among Us. E é incrível que esse carinha aqui tá em todo lugar quando se trata de desenho. O tríceps, ele tem um pouquinho de formato de Among Us, já vocês vão entender isso melhor, mas ele fica do lado do braquial, atrás é o músculo da parte, né, então ele é um músculo da parte de trás do corpo. Então, se você pensar em relação anterior do ombro, peito e bíceps, todos eles aparecem quando o personagem está de frente. E o posterior do ombro, a dorsal e o tríceps aparecem quando o personagem está de costa. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente for virar o personagem, quando a gente for analisá-lo em diferentes posições, essas coisas, essas separações e definições vão ficar muito mais claras. E logo abaixo do tríceps nós temos o tendão do tríceps. O tendão do tríceps ele faz essa ligação entre tríceps e antebraço também, porque falando em antebraço, logo abaixo do braquial e do bíceps nós temos o que é chamado de braquiorradial. Esse músculo ele vai do nosso braço até o antebraço e faz essa virada, essa conexão com o antebraço. Ele é muito importante porque em braços que são realmente fortes ele aparece e ele se destaca muito, ele é um dos músculos do antebraço que mais se destaca. Então é muito legal que a gente não esqueça de adicioná-lo quando a gente for desenhar braço. E eu tô citando esses músculos pra vocês aqui, só pra que vocês entendam melhor como e quais músculos a gente mais vai abordar hoje. E esse ombro ficou extremamente pequeno quando comparado ao resto das coisas. Eu vou aumentar ele um pouquinho. Pronto, agora sim a gente tem um ombro pampa. Dá pra gente mudar um pouquinho essas coisas aqui, ó. Isso aqui não é importante. Isso aqui não é importante, não sei porque eu tô... Ok, agora que eu já citei pra vocês os músculos que a gente mais vai citar durante o vídeo, eu vou te ensiná-los a desenhar parte por parte. Eu vou ensinar os movimentos de cada um deles. Então, vambora! Nem quero apagar isso aqui, eu vou só mover aqui pra um lado. Vou mover pro ladinho aqui, ó. Pronto, fofinho aí, perfeito. Pra começar, como sempre, a gente vai começar desenhando o nosso Among Us de costela. Prontinho. Desenhando nosso Among Us de costela. Se você não sabe do que eu tô falando, recomendo você no meu vídeo que eu acabei de postar, onde eu ensino a desenhar o torso em todas as posições, de frente, de lado, torso masculino e feminino. Eu só não falei muito sobre seios porque eu quero fazer um vídeo especificamente sobre isso, mas se você quer aprender a desenhar o torso, eu recomendo você vê-lo antes de vir aqui e ver esse vídeo. Mas agora termina esse vídeo, já tá aqui, vai terminar o vídeo, mas depois desse vídeo você volta lá e tudo vai fazer sentido na sua cabeça. Mas se você quer aprender a desenhar torso e todas as partes da anatomia, se inscreve no meu canal porque eu tô fazendo uma série de vídeos sobre anatomia. Já fiz um vídeo sobre como desenhar torso, tá bem legal, eu recomendo você ir lá, eu espero que você goste. É isso. Ok, a gente faz o nosso Among Us de torso aqui de costela e a gente desenha a nossa clavícula. Desenhando a clavícula, a gente vai desenhar o úmero. Eu falei dele no último vídeo, mas aqui a gente vai abordar ele com mais clareza. O úmero, ele, assim como o bíceps, é o maior osso do braço. Quer dizer, o bíceps não é um osso, né? Mas o úmero é o maior osso, enquanto o bíceps é o maior músculo. Eu espero. Eu espero. Aqui a gente tem o nosso bíceps e a gente tem a nossa escápula aqui pro lado. Eu vou só diminuir um pouco esse osso que eu acho que tá muito grande e isso pode acabar atrapalhando um pouquinho na hora que a gente for desenhar o resto das coisas. Pronto. O úmero é engraçado porque ele é o osso que ele mais parece um osso, assim. A gente tá acostumado a ver aqueles ossos de desenho animado que são mais ou menos assim, ó. E o úmero, ele é muito parecido com esse osso. Eu acho que é o osso mais osso que tem, inclusive. A gente desenha o nosso úmero e agora a gente vai começar a encaixar os músculos aqui. Se você viu meu último vídeo, você sabe como é que você encaixa o peitoral aqui e como é que ele tá ligado ao úmero, né? Eu lembro do formato do peixinho dourado que eu citei. Então, é só lembrar dele. A gente encaixa o peitoral aqui e a gente vai encaixar o ombro agora. Lembra, eu não citei o ombro no último vídeo porque eu queria falar das coisas que eu queria falar. Incrível. Porque eu queria falar melhor sobre o ombro nesse vídeo e falar as coisas que eu vou te dizer agora. E que eu já falei, que eu acabei de citar anteriormente. O ombro, ele tem 3 cabeças: anterior, a média e a posterior. Quando a gente está de frente, quando o personagem está de frente, a gente só vai conseguir enxergar a anterior, que é essa cabeça aqui, ó, né? A gente só vai conseguir ver a anterior, que é essa bolotinha aqui. É muito legal simplificar os músculos com esferas, com bolas,
porque isso é uma coisa que eu aprendi com o Mike Deodato. Pra quem não sabe, Mike Deodato é um grande quadrinista, ele já fez quadrinhos, já trabalhou em quadrinhos tanto pra DC quanto pra Marvel. Ele é um cara incrível assim quando se trata de ilustração, é uma grande inspiração. E tem um vídeo dele aqui no YouTube, onde ele fala sobre a jornada dele, sobre os desenhos que ele faz. É muito incrível, eu recomendo vocês darem uma procurada. É só vocês escreverem Mike Deodato e ilustração ou vídeo, só vocês escreverem Mike Deodato aí. Tem alguns vídeos dele no YouTube, tem até uma entrevista dele. É muito legal, muito interessante ver a história do cara. E o cara mesmo, ele é bem gente boa. Quer dizer, nunca falei com ele, né? Mas nos vídeos que eu vejo, ele é muito gente boa. Bom, uma das coisas que o Mike Deodato falou é que ele simplificava a anatomia com bolotinhas, né? Ele não sabia, ele nunca tinha feito nenhuma aula de anatomia. Então tudo que ele fazia era pegar referências e simplificar os músculos com bolas. Pegava a imagem e falava assim, ok, isso aqui eu acho que esse músculo aqui é tal. E ele simplificia e a anatomia dele ficava muito boa, sabe? Ele até falava que ele preferia desenhar o Hulk, porque o Hulk era bem monstruoso e não tinha muitos detalhes no músculo dele, então era mais fácil de desenhar. Mas aqui a gente tem a primeira bolotinha que a gente pode fazer, se você quiser fazer simplificar com a bolotinha, e a segunda que é a cabeça média do ombro. Ok, a gente fez a cabeça anterior e a média do ombro, e agora a gente vai puxar pro bíceps. Eu só acho que tá muito próximo isso aqui, ó. Eu quero afastar um pouquinho, porque... Pronto, perfeito, era isso que eu queria. Pronto, agora sim a gente vai conseguir desenhar o bíceps bem melhor. Deixa eu redesenhar nosso número. Aqui, ok. Beleza. Aqui a gente vai encaixar o bíceps. E é muito legal porque o bíceps, ele tem uma divisão de cabeça média e cabeça longa. Na verdade, vários músculos do nosso corpo tem isso, principalmente bíceps e tríceps. Mas eu não vou abordar essas divisões de cabeças do músculo, porque pra quem tá começando a desenhar agora, isso pode ser muito confuso, ok? Então quem sabe, uma oportunidade em que eu puder falar mais disso. Eu tô querendo fazer lives também, inclusive deixei nos comentários se você veria eu fazendo lives. E talvez nas lives seja legal abordar esse tema mais profundo, e aí eu tenho mais tempo também. Mas enfim, por hora, imagine o bíceps apenas como um músculo que é um grande cilindro, uma grande elipse bem redonda e esticada, sabe? Ele não é assim, ele não é assim, ele é assim. Quer dizer, ele é assim se o braço estiver virado, né? Aí dá pra desenhar ele assim. Aí funciona, RS. Enfim, é muito legal vocês imaginarem um bíceps nesse formato. A gente tem o nosso bíceps e logo abaixo do bíceps nós temos o nosso braquioradial. Na verdade, antes de fazer os outros ossos, eu quero fazer duas coisinhas. A primeira é arrumar isso aqui que eu fiz um pouquinho torto e corrigir. Meu Deus, isso aqui é Frankenstein que eu criei aqui. Tô dando uma arrumada aqui, rapaziada, porque, né, tá bem xoxo. E não pode ficar mal feito. Prontinho, que vai servir. E a segunda é desenhar os outros ossos aqui, né? Eu desenhei só os primeiros, eu esqueci de desenhar os ossos do antebraço, então vamos pra eles agora. Para os ossos do antebraço, quando a gente tá relaxado e virado de frente, algo muito interessante e que pode soar um pouquinho confuso acontece. Eu vou desenhar a pelve aqui só pra eu me localizar e saber onde é que os braços terminam. E pra mostrar pra vocês também, né? Se eu só fizesse aqui, vocês iam ficar um pouquinho confusos com relação a essas proporções. Então eu quero fazer aqui pra a nossa perna. Eu vou fazer aqui essa pelve bem xoxa, como sempre. Também não fique muito nisso. Ok, aqui a gente tem a nossa pelve, a gente tem a nossa perna. Eu fiz isso muito longo? Será? Vocês acham? Acho que eu fiz, né? Calma aí. Acho que assim tá bom. Ok, a gente tem a nossa pelve aqui. E é muito interessante perceber que os braços, eles só vão terminar de fato e vai começar a mão um pouco abaixo das pernas começarem, um pouco abaixo da própria pelve, na verdade. Os nossos braços são maiores do que parecem, então muitas vezes eu vejo alguém desenhando um personagem aqui e, além de fazer um personagem retão assim, né, ele faz as pernocas aqui. Muitas vezes o que eu vejo é eles fazendo um personagem assim e os braços acabando tipo aqui assim, sabe? E por mais que isso pareça certo, é legal a gente lembrar que os nossos braços eles são bem longos, então na verdade eles vão acabar aqui, ó. É uma diferença curta, é uma diferença sutil, mas que pode fazer toda a diferença no seu desenho. Então, tô aqui e o braço acaba e começa os ossos. Beleza, e esses ossos como é que a gente faz? É muito legal imaginar a ligação desses ossos vindo aqui de cima. E lembrando, são dois ossos que a gente tem aqui, o rádio e a una. E eles, quando o braço está relaxado, virado numa posição que é mais confortável, é a posição em que a nossa mão está mais ou menos assim, ó, que é geralmente a posição de descanso da mão. Quando o nosso braço está nessa posição aqui, esses ossos, eles acabam se virando e se cruzando um no outro. Então, o que acontece é que eles formam mais ou menos um X aqui. Um acaba saindo por detrás do outro, ou pela frente, né? Então o que a gente tem aqui, ó, deixa eu dar uma apagada aqui pra desenhar melhor. Então o que a gente tem aqui é algo mais ou menos assim acontecendo. Isso aqui é a junta do cotovelo, né? E no último vídeo eu acabei mencionando bem brevemente que a junta do cotovelo fica um pouquinho só abaixo da costela. E é muito legal que vocês prestem bastante atenção nisso na hora que vocês forem desenhar braços também. Ela fica um pouquinho abaixo da costela, um pouquinho antes ou na altura do umbigo. Então isso ajuda vocês a se localizarem e a conseguir acertar nas proporções de todo o seu desenho. E antes de ir pro antebraço, eu preciso só continuar aqui os músculos da parte superior do braço.
porque a gente só fez o bíceps até agora. E na verdade tem mais dois músculos, como eu já citei. A gente tem o braquial e o tríceps aqui. É que esses músculos nesse ângulo eles quase não aparecem, mas é muito legal lembrar que eles estão aqui, que a gente não pode esquecer deles. E vindo do bíceps, a gente tem vários músculos e todos eles têm nomes muito específicos e que não vale a pena ficar aqui citando todos eles. O que eu quero que vocês entendam é que quando o braço está de frente, a gente tem um dos músculos mais sobressaltados do antebraço, que ele vem aqui, passando pela junta, quase grudado nela, e se fixa aqui no meio, formando essa bolotinha bem aqui. Esse músculo ele geralmente fica muito saltado em algumas posições, em algumas poses, e é por isso que é importante, por isso que eu estou desenhando ele aqui. Depois dele, a gente tem as divisões do antebraço, que também são muito importantes. Então aqui a gente tem o braquiorradial que eu citei anteriormente. Ele vem aqui de cima do braquial, tem essa curvatura e vem descendo até chegar no final, onde a gente tem mais alguns músculos que se prendem aqui. E é ele que causa todas aquelas fibras dos antebraços supramusculosos que a gente vê por aí. E assim fica um braço relaxado, virado de frente. Aqui a gente poderia até desenhar a mão já, inclusive. Eu vou desenhar uma mão aqui bem... Ok, aí eu desenhei uma mão aqui só para ficar mais fácil a visualização. Então, esse aqui é o nosso braço de frente, o nosso braço numa posição mais relaxada. Eu acho que o antebraço ficou até muito grande, mas dá pra gente só deixar um pouquinho ali. Dá pra gente deixar ele um pouquinho menor. Eu acho que isso aqui deu pra entender, não deu? E uma forma de simplificar toda essa musculatura, já que você não vai ter que desenhar ela toda vez que você for desenhar um braço, é você simplificar em ombro, bíceps e uns músculos aqui do lado, né, o bíceps e tríceps. Você traça uma linha aqui no meio para fazer a linha do seu antebraço, e aqui você define os braquiorradiais e esse músculo que vem logo colado na junta, formando um tipo de bola de boliche aqui. E assim você define um braço muito simples. Então você tem ombro, bíceps, tríceps e um pino de boliche, perdão. E aí você só faz as conexões. E aí, aqui na hora de fazer as conexões, né, você puxa uma linha, se você quiser, claro. A gente tem uma linha aqui com os músculos e como eles se dividem. Ok, agora vamos ver como é que isso aqui fica de costas. E mais uma vez, eu vou traçar uma linha aqui no meio e vou desenhar uma costela. A costela não necessariamente você precisa desenhar, tá, gente? Mas eu faço porque eu gosto de ver, eu gosto de deixar tudo o mais completinho possível. E me ajuda a se localizar também. Então aqui a gente tem a costela, aqui a gente tem a escápula. E mais uma vez eu citei isso no último vídeo. E se você quiser ver, vai lá dar uma olhada depois desse. Tá? Muito bom. Ok, a gente tem a nossa escápula. E aqui a gente tem o nosso húmero e os nossos radial e ulna. Se eu não me engano, esses são os nomes desses músculos, desses ossos. Perdão. Aqui a gente consegue ver melhor os ossos se cruzando e passando um pelo outro, porque eles têm essa virada, essa leve inclinada, então a gente tem... Ok, a gente já tem então os ossos definidos, vamos adicionar a musculatura. Dá um Ctrl J para salvar, caso eu queira refazer, e pronto. Ok, vou diminuir a opacidade disso aqui tudo, para a gente não se confundir. Então a gente tem um trapézio aqui vindo, ele vai ter aquela curvatura, né, que a gente sabe que tem. A gente tem um trapézio, e aqui do trapézio a gente tem os ombros. E aqui para os ombros, como eu já citei anteriormente, a gente tem as divisões. A gente tem aqui o anterior, ou é posterior, esse eu não lembro. Mas a gente tem o anterior, o posterior e o médio. E são só esses dois músculos que dão pra ver quando a gente está de costa. Então vamos partir pro tríceps agora. É engraçado que no tríceps, ele tem um formatozinho de Among Us também, sabe? Se a gente desenha um Among Us aqui, ó, o mesmo formato que a gente desenha na costela, ele também se encaixa. Só que ele vai vir mais daqui, né? Mas o músculo de fato do tríceps, dá pra gente desenhar ele dessa forma. Depois que a gente desenha o formato do tríceps, a gente puxa um pouquinho aqui pra baixo, porque esse músculo se estende até aqui também, e a gente puxa um músculo daqui, e isso forma o nosso tendão do tríceps. E se estica até aqui ao cotovelo. E aqui a gente tem o formato clássico de pino de boliche, que a gente já sabe e conhece bem. E tudo isso se fecha mais ou menos aqui embaixo. Eu vou aumentar um pouquinho isso, pra ficar um pouquinho mais claro algumas coisas. E também vou dar uma aumentada no tríceps, porque eu fiz ele muito curtinho. Tava com medo de fazer muito grande, mas acabou que eu fiz foi curto demais. Os ombros também. Ok, perfeito. E aqui, vindo pro antebraço na parte de trás, a gente tem uma divisão que é semelhante a essa aqui que a gente tem aqui também. Só que é, obviamente, contrária e um pouquinho menor. Porque aqui ela só divide uma parte grande dos músculos do antebraço. E os outros, eles vêm aqui seguindo esse mesmo formato. E tendo essas pequenas divisõezinhas aqui, que se ligam até o fim do antebraço. E todos esses detalhes eles não importam tanto aqui de dentro, sabe?
se você simplesmente fizer um antebraço de costas, né? E se você quiser que ele seja um antebraço forte, você lembrar desses shapes maiores aqui, se você fizer algo assim, já cria muito a ideia de um antebraço forte. Então você não precisa ficar se tentando ao nome dos músculos certinhos, a como você vai desenhar eles na posição correta, com salto, não sei o que lá. Não, tudo bem, se você só souber o formato deles e se você conseguir lembrar, na hora de desenhar, do shape maior, da forma maior deles, ok? Então vamos lá. Agora sim você aprendeu a desenhar o de frente e de costas, e tem de lado também. Eu quero desenhar de lado apenas um deles, para que vocês consigam entender bem e que isso se fixe na mente de vocês, para que vocês não errem mais. Ok, aqui de lado eu vou só esboçar um pouco o corpo. Clavícula aqui, o peitoral. Perfeito. Começando pelo ombro, que ele fica logo aqui após a clavícula. Então a gente tem a nossa clavícula aqui. Aqui a gente tem a escápula. O nosso ombro ele vai ficar aqui embaixo dessas coisas, desses dois ossos. E aqui a gente começa a desenhar ele. Então aqui a gente encontra as 3 cabeças do ombro, que eu já mencionei. E aqui, vindo do ombro, a gente tem nosso bíceps, o nosso tríceps, o nosso braquial, o tendão do tríceps, aqui embaixo, e o braquiorradial. Eu espero que esses sejam os nomes dos músculos, porque se eu estiver errando feio e estiver confundindo, eu vou ficar muito triste. Eu não cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Mas assim, os nomes nem são tão importantes assim. Os nomes deixa, sabe, pra que ficar se atentando a nomes, né? Ai, deixa pra lá. Enfim, aqui a gente tem os outros músculos do antebraço. E são esses mesmos músculos que eles seguem essa voltinha, né? Eles seguem esse shape. Aqui eles vão seguir também. Então aqui a gente tem um formato que fica mais ou menos assim, se a gente quiser encaixar eles dessa forma. Ou melhor, na verdade eu vou fazer essa mão virada assim, virada pra cá assim, porque aí fica, acho que fica um formato mais interessante, não fica? Tem um carro da fruta passando aqui na minha rua, gente, incrível. Tá, vai ficar assim essa mão, depois eu vejo isso. Enfim, aqui a gente tem os outros músculos do antebraço, que a gente já viu, né? São essas várias divisões aqui que acontecem. Mas o mais importante de você localizar quando se trata do antebraço é esse músculo aqui, o braquiorradial. Porque esse músculo aqui, ele define boa parte da direção do nosso antebraço. Então se você consegue localizar ele, você consegue fazer o antebraço virado para a direção que você quiser. Então de lado, ficaria mais ou menos assim o nosso braço inteiro. Que a gente podia até fazer aqui um pouquinho do abdômen, né? Aqui, por aqui. Nossa, mas aí a gente teria que fazer, calma aí. Fiz o braço gigante. Ok, vai servir, é apenas para exemplo. Agora eu quero abrir um parênteses para um detalhe que é algo que não é apresentado em muitos tutoriais, então eu aprendi e eu quero mostrar aqui para vocês algumas coisas. Que são algumas posições que a gente geralmente costuma querer desenhar os braços, mas a gente não vê muitos exemplos em muitos lugares. Então eu vou desenhar aqui pra vocês. A primeira é quando a gente abre e ergue os braços. Então eu vou até fazer uma posezinha mais interessante para essa pose. Para isso. Que é a seguinte. Quando a gente abre os braços, a gente tem o nosso peitoral aqui. E a gente já aprendeu que ele segue o nosso húmero. Então a gente tem a clavícula. A primeira coisa que a gente faz é localizar a costela e a clavícula, né? Então a costela a gente consegue... visualizar mais ou menos aqui. E a gente tem o peitoral que é ligado ao húmero. Então o peitoral vai se esticar e vai vir até aqui. Depois disso nós temos o ombro, que ele cobre essa parte aqui do peitoral. Então a gente só vê um ombro e ele se estica até aqui, cobrindo essa partezinha aqui do peitoral. A clavícula, o ombro aqui. E aqui a gente tem o trapézio. O pescoço já ia começar aqui, então a gente tem o trapézio, o ombro e o peitoral. Ele tá bem esticado pra cima. Bem esticado não, na verdade, nessa posição aqui ele não tá tão esticado. E aqui de baixo
Para começar os braços, a gente tem o nosso bíceps. A gente tem esse músculozinho que fica logo abaixo do bíceps, que faz a ligação entre ele e o peitoral, né? E aqui na parte por baixo. E a gente tem o posterior do ombro. Que pode acabar aparecendo em alguns momentos. E o músculo do tríceps. A gente tem mais um músculozinho aqui. E o músculo do tríceps, que aparece também. E aqui a gente tem, né, todas as outras ligações do antebraço que eu já mencionei. E por que eu tô ressaltando isso agora? Por que eu tô falando disso? Porque quando a gente quer desenhar um personagem de braços abertos, muitas vezes a gente esquece desse dinamismo aqui que a gente tem entre pescoço, trapézio, ombro, aí a gente tem o bíceps, aí a gente tem a curva do antebraço, e depois essa parte reta. Todo esse dinamismo é muito importante e é muito lindo de se colocar no desenho, porque ele dá um toque a mais, ele dá uma curvatura a mais para esses desenhos e pode fazer toda a diferença. E aqui a gente tem outra parte do corpo, né? Eu não sei se eu não vou fazer isso não, mas aqui a gente tem, só para ressaltar aqui, só para dizer que temos outra parte do corpo. E o nosso osso acabaria ficando mais ou menos para cá, ficaria bem apertado. Então, lembrem-se, quando vocês forem fazer um personagem de braços abertos, o que vocês têm que lembrar é desse musculozinho aqui e desse aqui. Esses dois aqui são muito importantes, porque eles dão um toque a mais nessa conexão entre esses músculos. E o peitinho do peito. O que eu quero fazer agora é um sketchzinho rápido, porque eu quero mostrar pra vocês como é que tudo isso fica quando a gente coloca a pele pra cima. E a gente mostra esses músculos sem estar tão detalhados assim. Então eu vou desenhar uma personagemzinha aqui bem rápida. E outra coisa super interessante, gente, é que isso aqui que eu ensino nos vídeos, eles não servem só para personagens masculinos, na verdade servem para femininos também. A única diferença que vocês têm que ficar atentos é que em personagens femininos, todos os músculos vão ficar mais delicados. Mesmo que a personagem seja mais forte, as curvas de uma personagem feminina são mais suaves. Então, os músculos que vocês forem desenhar nelas, eles inevitavelmente vão ficar mais suaves e menores também, alguns deles. Isso só muda quando a gente vai trabalhar na parte inferior do corpo, né, que são as pernas. Aí nesse caso as situações se invertem. As pernas acabam sendo bem maiores. Mas é porque eu vi alguns de vocês me pedindo tutorial sobre como fazer do corpo feminino. E acaba que isso só vai realmente mudar nas pernas, porque na parte superior a única coisa que muda é a adição de seios e as proporções. Enquanto o corpo masculino, você pode exagerar nos ombros, porque ele é geralmente assim. No corpo feminino, você faz os ombros e a costela mais fechados e exagera na parte da pelve. Mas como eu ainda não cheguei na explicação da pelve, isso ainda vai acabar ficando um pouco de escanteio. Esse desenho tem um detalhe muito interessante que eu quero mostrar para vocês, que é muito importante também com relação ao desenho de braços, que é a conexão dos braços com as mãos, porque é algo que muita gente ainda segue errando. Mas para os braços é legal lembrar que no final deles a gente tem um ossinho, né? O ossinho dos antebraços, que eu já falei para vocês, eles ficam um pouco saltados. E dependendo do ângulo do braço, a gente tem esses ossos mais saltadinhos aqui. E a gente tem o início da mão. É legal vocês imaginarem a mão meio deslocada. Por exemplo, aqui a gente tem o nosso antebraço. E a mão, ela não vai seguir esse caminho aqui. Ela vai, na verdade, deslocar um pouquinho, sabe? Ela vai começar um pouquinho mais para baixo ou para cima do corpo, dependendo. E aí a gente tem o ossinho que liga tudo isso e o resto do antebraço, ok? Se vocês imaginarem assim, em alguns casos, pode acabar melhorando muito e dando um salto gigantesco nos seus desenhos de mãos e de braços também. Conseguem ver como mais uma vez eu consegui definir boa parte dos músculos só com sombras, só com formatos, sem precisar detalhar muita coisa. Eu não fiz todos os músculos do antebraço e nem nada do tipo, e nem todos os músculos dos outros braços também. Eu não precisei desenhá-los de fato, mas só com sombras e luz eu consegui descrevê-los, eu consegui dar a sugestão de que eles estão lá de alguma forma. Que mesmo sem eu desenhar as linhas por trás deles, eles ainda assim estão lá. E eu fiz uma vibe aqui porque eu tava na vibe de Arcane, eu acabei de fazer um Reels do... Um Reels do TikTok é foda. Um vídeo do TikTok, assim, sobre ela e sobre a Caitlyn, então o desenho dela tava meio fresco na minha cabeça.
E esse foi o nosso vídeo sobre como desenhar braços. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, deixa o like, se inscreve no meu canal. E muito obrigado do fundo do meu coração por ver o vídeo até aqui. Você não sabe o quanto isso me ajuda, do fundo do meu coração. É isso, compartilha para algum amigo que é desenhista também. Compartilha para quem você acha que precisa melhorar nos desenhos de braços. E muito obrigado, de verdade. Até a próxima. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve para ver mais e ver os outros vídeos aqui do canal também. Tchau.